Bem, formação do tubo neural, né? O ectoderma de superfície que vai formar a placa neural, ali por volta da terceira semana. E ali a placa neural ela vai ter algumas evaginações, ela vai afundar e vai formar o sulco ali por volta da quarta semana. Que, que na verdade vai se formar esse sulco e por volta da quarta semana vai começar uma fusão das bordas do centro para a extremidade. Você pode ver que a parte central começa a se fundir até que ela vai se fechar completamente, formar o tubo neural. Então, basicamente, em síntese, essa daí são as etapas do fechamento do tubo neural. Algumas coisas que são interessantes dizer é que algumas células do epiblasto vão migrar para os folhetos embrionários e ali elas vão para regiões específicas, regiões onde vai ser formado o encéfalo, regiões onde vai ser formado a medula, e elas sabem para onde vão as células que migram do epiblasto, porque há uma sinalização de moléculas que mostram onde vai se formar cada parte. Por exemplo, essa pensa que você está olhando aqueles tubos neurais aqui, certo? Compridos aqui em cima é a região cranial, embaixo é a região caudal. Pensa nessa forma, olha aqui. De azul você tem escrito aqui região caudal, região cranial. Pensa que é aquela imagem lá, certo? Na região caudal você vai ter a formação da medula espinhal e na região cranial você vai ter a formação do encéfalo, simples assim. E aí você tem as moléculas WNT na região caudal e na região cranial você não terá as WNT. Explica a mesma coisa. Vou explicar a mesma coisa, acrescentando uma nova informação. Os pares de somitos vão migrar para a região cranial, que não tem WNT, e vai formar o encéfalo. Os quarto pares de somitos vão migrar para a região caudal, que possui as moléculas de WNT e vão formar a medula espinhal. Cranial encéfalo, caudal, medula espinhal. A sinalização, né, ela vai incluir tanto o mesoderme, paraxial e a notocorda, certo? Que vai colaborar aí para a formação da placa neural, certo? A ectoderme, por exemplo, ela vai começar a liberar as proteínas morfogenéticas ósseas, a BMP, identificadas aqui, ó, BMP. E essas moléculas, elas vão induzir a produção de ECAM e ecaderinas, que são moléculas de adesão, certo? Porém, lá a notocorda, por exemplo, né, ela vai produzir algumas moléculas que o mesoderme também vai produzir algumas moléculas que vão inativar, você pode ver nesse desenho aqui, ó, vão inativar essas proteínas e essa inativação vai promover uma mudança na ECAM e na ecaderina que vão se transformar em NCAM e N-caderinas. E aí você tem o início da placa neural, né? Você tem aí a célula da região central do ectoderme, colunares, certo? O que é interessante destacar aqui? O que é interessante destacar aqui é que essas células NCAM e N-caderinas vão ser importantes para a formação, porque elas são polissacarídeos de adesão, certo? E vão colaborar para esse início do desenvolvimento da placa neural. Acontece que essas células da região central aí do ectoderme, em razão dessa mudança de ECAM para NCAM e ecaderinas para N-caderinas, vão transformar essas células em colunares. Aí tem uma questão. O mesoderme, ele vai produzir, através aqui da ativina, a foslistatina.
E a folistatina, ó, lembrando que nós estamos falando de células colunares aqui, né? A folistatina, ela faz parte aí do ácido fólico, certo? Que tem a função de transferir o carbono para bases nitrogenadas, ou seja, vai produzir DNA e RNA, o que é bom para mitose. E nós precisamos realizar muitas mitoses nessa fase para a formação de uma parte vital aí, extremamente importante para o corpo do ser humano, né? Para o funcionamento fisiológico. Então, essa folistatina, ela vai inibir, né, o BMP e, juntamente com a notocorda, vai produzir as Nong e Chordal, certo? Que estimularão a produção de mais NK e mais N-caderinas, que vão ajudar na adesão, certo? E por fim, todas têm a função de fazer com que o ectoderme se diferencie em placa neural na região dorsal, né? Então, basicamente, essa daqui é uma visão bem geral aí dessa quantidade de moléculas aí, uma visão bem resumida também. Ali na terceira semana, né, você tem ainda esse desenvolvimento e ali na quarta semana você começa a ter a fusão do centro para a extremidade, como já foi falado. E você tem ali na terceira semana a quitina miosina, ali na parte apical das células, que começam a se deslizar e transformar aquela célula colunar, que eu falei agora há pouco, em piramidal. E aí vai ter invaginações que vão formar o suco neural. Dá uma olhada aqui no suco neural para você ver, certo? E aí, no último slide, nós formamos a placa neural. E aí, se você prestar atenção, no meio da placa neural é a parte média. E aqui na linha média você tem células chamadas células da linha média. E essas células vão ser muito importantes porque elas vão fazer com que apareça, né, ou melhor, afunde essa placa neural e apareça aí o suco neural, certo? E outra coisa interessante, esse movimento vai fazer com que nós consigamos identificar as pregas neurais que vão formar as cristas neurais. Acontece que a placa neural ela está expressando o NCAM, que é a glicoproteína de adesão. Você tem o epitélio ali, epiderme, né, o futuro epitélio, produzindo também ali as ECANs, que são glicoproteínas de adesão, para poder ter forma, aderir a esses novos formatos do programa, né, biológico, podemos dizer assim. E essas pregas neurais chegam a um ponto que elas começam a se soltar porque elas inativam as NCANs, elas deixam de expressar, tá aqui ó, as NCANs, e no momento que elas deixam de expressar as NCANs, que é polissacarídeo de adesão, as células começam a soltar. Olha aqui embaixo para você ver a crista neural, as células soltas e espalhadas. E aí elas começam a se soltar e vão formando dois cordões longitudinais ao tubo neural, e aí depois elas voltam a expressar o NCANs, e aí elas se aderem, se situam em um formato e por fim se diferenciam em cristas neurais. Então, esse é o movimento para a formação da crista neural. E aí você tem um fechamento, né, ali da placa neural formando o tubo neural. Olha aqui, micrografia, certo? E ali, a partir do momento que você tem esse fechamento, você vai ter o neuroporo, o neuróporo cranial e caudal, certo? Olha aqui para você ver. Teve o fechamento aqui no 26º dia, certo? Que é o tubo neural. Dá para ver aqui os pares somitos, certo? Neuróporo cranial. Então, olha só.
estava falando aqui, ó, do neuróporo, olha o neuróporo caudal e aqui em cima o rostral. No 25º dia, o rostral ele vai se fechar, certo? Você tem aqui pregas neurais não fusionadas ainda, mas nós sabemos o que vai acontecer com essas pregas neurais. Todas essas pregas neurais vão formar as cristas neurais, porque elas vão deixar de expressar a NCAM, depois vão se soltar, depois vão voltar a expressar a NCAM e ganhar uma forma, né? Aqui você tem aqui é o neuróporo caudal, certo? Que você tem já um tubo neural fechado. É interessante destacar duas coisas. Você lembra aqui dos pares de somitos? Então, o quarto par de somitos, quando eles migrarem para a região cranial, que não vai ter lá as moléculas de WNT, certo? Você vai ter a formação do encéfalo. E quando esses pares de somito, quarto par de somitos, forem para a região caudal, onde há muitas moléculas de WNT, você vai ter aí a formação da medula espinhal, certo? Bem, lembra do telencéfalo, mesencéfalo e romboencéfalo? Pois é. Como nós estamos tendo muitas mitoses nessa região, certo? Nós vamos ter algumas dobras, porque vai estar crescendo, vai ter mitose, e aí vai ter a formação aí do mesencéfalo, romboencéfalo, prosencéfalo. O prosencéfalo dá origem ao telencéfalo e de encéfalo. O mesencéfalo, de fato, a ele mesmo, mesencéfalo, e o romboencéfalo ao mielencéfalo e metencéfalo. Mieloencéfalo, bulbo, metencéfalo, tanto na parte ventral, né? Você tem a ponte e o cerebelo na parte dorsal, certo? Você tem também aqui o epitélio, né? Na verdade, o ectoderme. Aí você tem a crista neural, as cristas neurais aqui, certo? E aí você tem um canal neural simples, e o canal neural vai dar origem ao sistema ventricular do encéfalo primeiro, segundo, terceiro, e também o canal central da medula espinhal. Canal central da medula espinhal, olha que legal. Canal neural vai dar origem ao canal central da medula espinhal. Isso é muito importante. E aos 3 ventrículos. O tubo neural, né? Essa parte aqui, vai dar origem ao encéfalo e à medula espinhal, certo? E essa região aqui, ela é constituída é chamada de neuroepitélio, né? O tecido epitelial pseudoestratificado colunar, que corresponde à zona ventricular, né? E aí você tem células radiais que fazem muitas mitoses, que vão se diferenciar em neurônio e células da glia. Então essa zona ventricular aqui, ó, essas células radiais vão se diferenciar em neurônios e células da glia. Um ponto aqui muito relevante é que essa formação desses neurônios não é de qualquer forma, né? Por exemplo, aqui em cima você tem a parte chamada placalar, tanto na parte da direita quanto na parte da esquerda, certo? Ou tanto na parte da esquerda e direita. E essa placalar, nossa, e essa placalar, que está aqui na parte dorsal, ela, nossa, passou uma poeira aqui. Beleza, respirou. Olha só. E essa placa lá,